Então nós temos muito a alcançar, irmãos, nós temos muito a subir, mas nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? As pessoas podem dizer assim: mas era Jesus, né? Nós não podemos ser igual a Jesus, nós podemos falar de Enoque. E nós temos então uma caminhada, irmãos. Durante essa caminhada da vida cristã, nós vamos aí caminhando no processo de santificação, rumo à perfeição, rumo à semelhança do caráter de Cristo, e com isso nós vamos a cada dia desenvolvendo mais e mais. Agora nós precisamos entender como é que nós devemos fazer isso. Foi cantado um hino aqui hoje, que conta como é que nós devemos fazer. Qual é o segredo da nossa vitória? A irmã Leonie e a irmã Laís cantou um hino aqui, dizendo como é que nós devemos vencer. Como é que é? Um dia de cada vez. Então nós temos muito a alcançar, irmãos, nós temos muito a subir, mas nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Jesus disse: basta a cada dia o seu próprio mal. Então vamos preocupar com o dia de hoje. Hoje nós devemos orar a Deus, acordar de manhã, buscar o poder de Deus e sair para a nossa vida, para o nosso trabalho, e durante aquele dia estar em oração e vigilância e procurar naquele dia alcançar a vitória, resistir às tentações de Satanás. E se durante aquele dia nós formos vencedores, se chegasse no final daquele dia, nós morrêssemos, Jesus voltasse, com toda certeza nós estaríamos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã, não precisamos nos preocupar com tudo ainda que nós precisamos alcançar, com tudo ainda que nós precisamos vencer para alcançar a semelhança do caráter de Cristo. Basta nos preocupar unicamente com o dia de hoje, amém? E aí a cada dia nós vamos subindo degrau a degrau. No livro de Mateus, capítulo 5, versos 46 ao 48, a meditação de hoje, o tema de hoje, da finalização, tem por título a perfeição de caráter. Então nós vamos aqui ler alguns textos da palavra de Deus, que vão nos ajudar a compreender essa perfeição de caráter que nós devemos alcançar. E lembrando aqui aos irmãos, nós vamos concluir aqui a semana de oração hoje, já com o culto do pôr do sol, para nós aproveitarmos aqui mais esse restinho de tempo que nós temos aqui à disposição. Mateus 5, 48, 46 ao 48 nos diz: pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém? E lá em Romanos capítulo 12, versículo 19 e 20, diz: não vinguei-vos a vós mesmo, mas dai lugar à ira, porque minha é a vingança, diz o Senhor. Portanto, se o seu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não vos vingueis a vós mesmo, mas vamos deixar que Deus faça isso por nós. Amém? Nós temos que entregar a Deus, irmãos. Nós não devemos agir como as pessoas comuns agem. Nós temos que agir de uma forma totalmente diferente, imitando o modelo de Cristo. Podemos observar na vida de Cristo que tudo que foi escrito aqui no livro de Mateus, tudo que foi escrito aqui no livro de Romanos pelo apóstolo Paulo, refletem exatamente o caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não se vingava dos seus inimigos, ele não... Quando as pessoas batiam nele, ele não revidava. Mas o que ele dizia? Se eu falei mal, dá testemunho do mal. Mas se eu falei bem, por que me feres? Então era assim que Jesus agia, e como ele agiu nas suas situações mais difíceis, no final da sua vida, quando ele estava ali, sofrendo pela mão daquelas criaturas que procuravam atormentar ele a cada dia mais.
mas que possamos cada dia, irmãos, aprender a imitar o modelo de Cristo, procurar ser semelhantes a Ele a cada dia, até que nós possamos crescer a cada dia nessa caminhada, rumo à semelhança do caráter de Cristo. Em 1 João 3,15 também, traz uma outra palavra importante, olha só. Epístola de 1 João, capítulo 3, verso 15. Qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si mesmo. Está vendo só? Então, qualquer que odeia o seu irmão é o quê? Homicida, né? E lá em Mateus também 5,28, Jesus disse assim, ó, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar numa mulher já cobiçando, em verdade vos digo que já cometeu adultério com ela. Então a palavra de Deus, irmãos, diz em Hebreus capítulo 4, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra até as juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Esse texto está em Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13. Então Deus, Ele vai muito mais além daquilo que nós imaginamos. Então por isso que não basta, irmãos, os atos exteriores, não basta vivermos uma vida de legalismo, uma vida de cerimônia, cumprirmos todas as nossas responsabilidades e deveres como cristãos, mas se o nosso coração não for transformado, se os nossos pensamentos não forem puros, nós não iremos alcançar o céu. Por que que Jesus falou dos pensamentos, das imaginações do coração do ser humano? Porque aí é a raiz de todo o pecado. Jesus, ele foi diretamente à causa do problema. Porque o ato pecaminoso, ele é simplesmente uma reflexão, uma consequência daquilo que já estava na mente e no coração. Então, às vezes, a pessoa não praticou o pecado, não foi porque ela não teve desejo, mas porque às vezes faltou oportunidade. Não é verdade? Não é assim que acontece? Então, por isso, para que nós sejamos puros, nos purificar como Jesus é puro, até os nossos próprios pensamentos devem ser purificados. Amém? Amém. E assim Jesus nos deu um exemplo, diz o Espírito de Profecia que Jesus, ele não pecava nem por pensamento, e o mesmo também pode se dar conosco. Nós não podemos evitar, irmãos, que venham pensamentos ruins na nossa mente. Não está no nosso poder reprimir. Satanás, ele pode tentar colocar o mau pensamento na nossa mente, mas isso não é pecado. O pecado é quando você passa a alimentar aquele mau pensamento, aquela sugestão de Satanás na sua mente. Então, quando vem o mau pensamento, nós temos que então desviar daquele mau pensamento, tirar aquilo da nossa mente, orar a Deus e procurar fazer uma outra coisa para que nós não venhamos ficar pensando em coisas que não agradam a Deus, pensamentos pecaminosos, pensamentos que não convêm àquele que é cristão. Se nós lutarmos contra o nosso mau pensamento, nós vamos estar trabalhando na causa do problema. Não adianta nós tentarmos eliminar o ato pecaminoso, mas se no nosso coração, na nossa mente, estão sempre pensamentos e desejos pecaminosos. Então, que nós venhamos purificar a nossa mente, purificar o nosso coração, que possamos aprender a cada dia mais formar um caráter em harmonia com a vontade de Deus, conforme nós falamos, que os atos repetitivos criam hábitos, e o hábito é que forma o nosso caráter, e o caráter é que decide o nosso destino eterno. Amém? E para concluir, eu gostaria aqui de deixar para vocês aqui o exemplo de 2 pessoas que procuraram agir em harmonia com isso. E não foi Cristo. Muitas pessoas podem dizer assim, mas era Jesus, né? Nós não podemos ser igual a Jesus. Mas podemos falar de Enoque. Nós lemos então em Hebreus capítulo 11, versículo 5, onde nos diz o seguinte: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho
de que agradar a Deus. Amém? Então Enoque andou 300 anos com Deus e andou em harmonia com a sua vontade, até que Deus viu que Enoque não podia mais viver nessa terra, porque Enoque já vivia o céu aqui nessa terra. Amém? E por isso Deus então o transladou e o levou para si, para continuar lá no céu, vivendo essa vida de santidade. Por isso que diz um certo pensamento: se nós queremos ser santos lá no céu, nós precisamos ser santos aonde primeiro? Ser santos aqui na terra. Viver uma vida de santidade. E para concluir aqui o nosso pensamento, vamos ler em 2 Timóteo. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui, nessa carta para Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Nós falamos um pouco aqui da vida do apóstolo Paulo, e nós vimos ele nos trazendo aí várias admoestações, mostrando como nós deveríamos a cada dia subir degrau a degrau, como morrer a cada dia, como viver uma vida de santidade. E ele disse, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E quanto mais, irmãos, nós vamos almejando o céu, quanto mais nós vamos desejando o lar, viver no lar com Cristo, viver uma vida de perfeição, viver no lar de maravilhas, desfrutar aquilo que Deus prometeu para nós, sabe o que acontece? As coisas desse mundo vão perdendo valor para nós. Amém? Então é isso que está escrito na palavra de Deus. Quando nós buscamos, quando nós contemplamos a Cristo, quando nós desejamos o céu, quando nós olhamos as promessas maravilhosas que Deus tem deixado para nós, é como disse o apóstolo Paulo: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e que jamais subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? E Paulo, quando chegou no final da sua vida, ele disse assim, Paulo foi condenado a ser decapitado, e diz a história e a pena inspirada, que Paulo estava ali diante do carrasco, que havia de cortar ali a sua cabeça, mas diz o seguinte, a palavra de Deus, que Paulo não olhava para a mão do carrasco, que havia de cortar o seu pescoço. Paulo não olhava para a terra, que havia de receber o seu sangue, mas ele olhava para o céu e dizia, eu sei em quem tenho crido. Amém? Que nós possamos também ser dessa maneira. Aí ele deixa essa palavra de esperança para cada um de nós. Porque verso 6, 2 Timóteo 4, verso 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Amém? Esse é o meu desejo para mim todos, que possamos cada dia mais aprender do apóstolo Paulo, que diz com toda a convicção, sede meus imitadores, assim também como eu sou de Cristo.